Você consegue perdoar? Nós estamos na nossa parte 3 do que a Bíblia diz sobre o perdão. Nos últimos dois vídeos a gente falou sobre o versículo de Colossenses 3, 12 e 13. O 13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Então esse versículo ensina a gente a suportar, a aguentar os defeitos das pessoas, os pecados, os erros que elas cometem contra a gente. E em vez de guardar rancor e guardar ódio e não perdoar, fala para a gente perdoar. Assim como o próprio Jesus nos perdoa dos nossos pecados. E também fala no versículo 12 que o motivo da gente perdoar, né, é a gente ser povo escolhido de Deus. Os que são cristãos, eles têm um motivo a mais para perdoar, né? Porque como povo escolhido de Deus, a gente deve se estar unido, né? Deus formou um povo pela fé, um povo que acredita em Jesus, e esse povo não pode estar dividido por causa das queixas. Deve haver perdão. E também algumas características relacionadas ao perdão, de pessoas que perdoam, né? Pessoas que são de Deus, elas têm que se revestir de quê? Elas têm que ter o quê? Compaixão ou misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como a gente falou nos últimos dois vídeos, essas são características que estão juntas com a característica de alguém que perdoa. Mas hoje nós vamos falar sobre o versículo 14, que fiquei na continuação, que também é muito importante sobre esse tema do perdão. Na verdade é tudo junto, né? Uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que segue a palavra de Deus, vai ter tudo isso. Ela vai buscar tudo isso, né? E Deus vai dar para ela. 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que perdão tem a ver com amor, né? Se você não perdoa o seu irmão, é porque você não ama ele. Não tem um mandamento que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos? Se a gente peca contra alguém, faz algo errado contra alguém, a gente não gostaria que a pessoa nos perdoasse? É da mesma forma. Então, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, se eu devo, né, fazer o outro que eu gostaria que fizesse a mim, então eu devo perdoar quando alguém erra comigo, assim como eu gostaria que a pessoa também me perdoasse. Então, o amor é assim, né? Se eu amo meu irmão, eu vou perdoar ele. Ah, mas eu não estou sentindo, eu ainda estou triste com a situação, eu não sinto que eu quero perdoar. Não é sentir, não é querer, é amar. Amar é uma decisão. Eu decido, eu vou amar meu irmão. Você tem duas escolhas quando alguém erra contra você, ou peca contra você, faz um mal para você, te dá um prejuízo, te dá um calote, não te paga uma dívida. Você tem duas opções. Ou você cobra a pessoa e vai até o fim, guarda rancor, guarda ódio, cobra a pessoa, não perdoa. Ou a outra opção é você deixar isso para lá e perdoar. E você não cobrar mais isso. É assim que se lida com o perdão. Você tem duas opções. Se você não está perdoando, não está guardando aquele rancor, não está perdoando, está dando voz para os seus sentimentos, você está escolhendo não perdoar. Essa é a sua escolha. Mas se você falar assim, não, eu vou perdoar, eu não vou levar isso em conta, você vai lá e perdoa. E o perdão, muita gente acha que é sentimento, né? Ah, mas eu ainda sinto, estou triste ainda com a pessoa. Não é isso. Você tem que decidir perdoar, você tem que decidir não cobrar mais. É como se fosse uma dívida, né? Você decide não cobrar, simplesmente assim. Não é questão de sentimento, não é questão sabe, o perdão não é um sentimento, o perdão é uma atitude de amor. Então por isso que ele fala para a gente se revestir do amor. Também fala que a paz de Cristo, no versículo 15, seja o juiz em seu coração, ou que a paz de Cristo guie vocês nas suas decisões, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Então ele fala que a paz que Cristo dá, ela deve guiar nossas decisões. Ou seja, o que produz a paz? Não é o perdão? Onde não há perdão, há guerra, há divisão, há discórdia. Mas onde há perdão, há paz. A paz que Cristo dá, ela deve guiar nossas atitudes. Então, quando alguém fizer mal pra gente, alguém fizer algo ruim pra gente, mesmo que a pessoa mereça pagar por aquilo, mereça receber algo mal em troca, você deve perdoar e dar bem em troca. E não cobrar mais aquela dívida, né, daquela ofensa. Isso produz paz. Então, a paz de Cristo deve nos guiar sim. A gente deve agir pela paz. Não pelos nossos sentimentos, não pela guerra que tem em nosso coração, de querer revidade, de querer vingança e tudo mais. Nós somos membros de um só corpo, né? Os cristãos são membros de um só corpo, eles são um povo só. Eles devem ter perdão para ter paz entre si. E também fala, para terminar, sejam agradecidos.
né? Então, a gente deve... Uma outra característica de alguém que perdoa, que é de Deus, né? É a pessoa que é agradecida. Em vez de ficar achando ruim das pessoas, né? Ela agradece. Ela agradece o que Deus dá para ela. Se acontece alguma coisa ruim, ela perdoa. Então é uma pessoa que consegue lidar bem com essas situações. Tá bem interessante? Todas essas características que são características de Jesus, né, que devem ser seguidas pelos cristãos, elas têm tudo a ver com perdão. Então eu espero que você, ao ouvir essas palavras, não deixe de mão aquele rancor, aquele sentimento e decida agir pela paz. Decida agir pelo amor. Hoje, duas palavras que a gente aprendeu: paz e amor. Né? É o famoso paz e amor. Haja pela paz, perdoe. Haja pelo amor, perdoe. Assim você vai demonstrar amor pelo seu irmão, vai cumprir os mandamentos de Deus, vai fazer o que Deus manda e assim você vai ter paz nos seus relacionamentos. Até a próxima!